Daí você me pergunta, mas Márcio, o que é um projeto tipo balão? Existe um nome técnico para isso, mas como sempre eu tento utilizar uma metodologia de ensino mais intuitiva. Eu criei essa definição de tipo projeto balão, acreditando que fica mais fácil de você entender. Mas antes de te explicar essa definição, eu queria falar antes de conforto. Então, você na hora de projetar um ambiente construído e pensa apenas tecnicamente, por exemplo, em linhas de software, de desenho, de AutoCAD, de Revit, enfim, a tecnologia que for, como a preocupação também com 3D, renderização, plotagem, antes você tem que entender que os edifícios são para pessoas. Eu me lembrei agora do John Gare, que é um grande urbanista, autor do livro City for People. As cidades são para as pessoas. E eu reforço, os edifícios também. Ainda nesse período que estamos isolados, né, dentro de casa, onde a relação entre as pessoas e os ambientes construídos, eles são mais intensos. Então, parece óbvio, mas acontece que tem muitos projetos pensando apenas em preencher o terreno, de qualquer forma, com um volume máximo de apartamentos. E entra como se fosse numa esteira de produção de edifícios para atender ao mercado imobiliário, que muitas vezes tem um foco em vender mais com menor qualidade, sem se preocupar com o conforto dos usuários. E esquece o básico. Então, os edifícios são para as pessoas. E que tipo de conforto a gente pode citar aqui? Existe o conforto acústico, conforto térmico, conforto lumínico, o visual, o olfativo, e todos nós queremos conforto. Na hora de projetar, não podemos esquecer isso. Tem um deles que é o conforto térmico. Ele tem uma relação direta com os edifícios eficientes e sustentáveis. Porque se não for bem projetado, vamos pagar caro por isso. Pagamos caro literalmente no final do mês com a conta de energia da concessionária, porque o profissional nos preocupou com esses pontos. Então eu deixo aqui uma pergunta, me respondam aí. Se você mora em um apartamento e já passou por uma situação que tem que abrir a porta, por exemplo, da sala para poder correr um vento, né? E circular esse vento dentro da sua casa. Daí com isso você perde a privacidade, a segurança, para garantir o mínimo. Um simples ventinho natural que a natureza te dá gratuitamente, sem você precisar pagar nada por isso. Então, se você mora em um apartamento que tem que passar por essa situação, então pronto, você matou a charada. Você mora dentro de um balão. O ar entra, mas não sai. Ou seja, o ar entra pela varanda, mas não tem por onde sair. Então é simples de entender isso. Vamos lá, olha aqui. Então, para o ar poder sair, você precisa fazer um furo e a ventilação cruza. Daí você matou outra charada. É o que tecnicamente chamamos de ventilação cruzada. Isso é um fundamento básico, elementar para os projetos bioclimático, eficiente e sustentável. Então, a ventilação cruzada ela é usada em diferentes vãos de abertura em um ambiente, seja em elementos opostos ou adjacentes. Para o projeto, é muito importante saber os dados de frequência, de direção e velocidade do vento que é predominante na região onde está localizado o seu terreno. O que eu estou te falando aqui é uma estratégia tão importante que há certificações para construções sustentáveis, como o LEED, o Aqua, o PBE e o Casa Azul, abordam os critérios de ventilação natural, desempenho mínimo de energia e conforto térmico. Esta é mais uma dica para você fazer seus projetos bioclimáticos, eficientes, sustentáveis e certificados.